nós iremos dar essa continuidade agora pela manhã, nessa segunda palestra, sobre fundamentos da teoria musical. Essa palestra, ela é bem direcionada, ela é bem eficaz dentro de um ambiente universal. Para quem é músico ou que já vivencia a linguagem musical, isso já vai ser de comum ou em comum dentro de um procedimento. Mas para ambientes, os demais ambientes, dentro dessas artes integradas e a sociedade em si, é importante nós termos uma noção sobre o que é fundamentos da teoria musical, porque ela vai nos revelar da importância desse fundamento, dessa base, dessa solidificação para todos os âmbitos cultural, social, filosófico e artístico de cada um de nós dentro dessa sociedade, dentro desse ambiente motriz que nós vivenciamos. Então, para darmos início a essa palestra, uma das coisas importantes é saber o que é música. Nós temos as definições dos livros didáticos, nós temos as exatidões dentro da sua eficiência, a música como arte, a música como ciência. Nós temos parâmetros já direcionados por pesquisadores, musicólogos, dentro do que é música. Mas trazendo as minúcias e os detalhes do significado em si, quando nós entendemos o que é música, a sua definição dentro do ambiente geral, universal, é simples. Música é arte de combinações de sons sucessivos e simultâneos, que de maneira que possa agradar os nossos ouvidos. Então isso nos leva a um ambiente muito importante. Primeiro, saber que música, ela é uma arte. Se é uma arte, ela é algo trabalhado. Ela não é algo produzido em série. Ele é algo minucioso, é algo detalhado. Dentro das suas competências e habilidades, todos os viés linguísticos ou as suas linguagens artísticas, todas elas se trabalham com suas minúcias, com seus detalhes, com seus caprichos. Por ser arte, ela tem que sempre transpassar e elevar sempre o melhor produto para a sociedade. Depois ela vem a ideia da combinação, combinar, essa junção, essa ideia de organizar sons. Quando nós falamos do sucessivo, nós sempre falamos um após o outro. Agora o quê? Quando nós falamos de simultâneo, é junto. Agora o quê? E tudo isso, esse um após o outro ou junto, tem que agradar os nossos ouvidos, tem que trazer a melhor informação. É sempre o contexto filosófico do melhor vinho. O vinho mais velho sempre é o mais saboroso. É ter aquele cuidado, aquele carinho com esse barril para que ele possa produzir o melhor sabor. Por isso que é o mais caro. Então, música como produto artístico, ela tem que agradar, ela tem que trazer aos nossos ouvidos esse paladar. Então, quando nós temos essa ideia, através da definição de música, eu posso trazer alguns amparatos ou direcionamentos mais delinear para o nosso conhecimento. Quando eu falo sobre música, eu venho com seus elementos. Quando eu falo sobre os elementos, eu faço essa composição sucessiva e simultânea e organizada, para, no final das contas, agradar os nossos ouvidos. Veja só, quando eu pego a harmonia, eu vou trazer uma ramificação de uma definição universal. Eu falei que música é a arte de combinação de sons, sucessivo. Aí eu venho para melodia agora. Melodia é a combinação de sons sucessivos, um após o outro. Então, música é combinações de sons, que é sons melódicos, melodia. Depois eu venho para a harmonia, que é a combinação de sons simultâneos, 2 ou mais sons executados de uma só vez. O que eu quero dizer com isso? Simultâneo, junto, sabe? Em sincronia. Então, música é a arte de combinações de sons, melódico e harmônico. E agora, quando eu trago essa ideia de organização, é importante porque a ideia de ritmo, ela tem que trazer uma ordem métrica, ela tem que trazer uma organização, ela tem que trazer um processo sistemático, progressivo e ordenado. Por isso que ritmo é uma combinação de valores de duração de discurso musical. É muito complexo, mas primeiramente que a gente está falando sobre uma linguagem artística. Então, por isso que o ritmo tem que ser esse discurso musical, essa fala musical. Porque nós estamos falando de um ambiente artístico, um produto artístico, que ele é uma linguagem. Então, dentro desse processo, ele é um processo regulado, ele é um processo que tem uma duração
Resumindo, ele é um movimento ordenado, ele é um movimento organizado. Com tudo isso, isso traz uma organização aos nossos ouvidos. Exemplo, quantas vezes nós já chegamos em ambiente e dizemos assim, eu não suporto esse barulho está me irritando, porque existe um ambiente que está desorganizado. Ele pode estar desorganizado harmonicamente, melodicamente e ritmicamente. Ele está desorganizado ao ponto em que incomoda os meus ouvidos. Ele está, dentro desse conjunto musical, esse produto artístico não está sendo trabalhado da forma que possa levar a sociedade de maneira que agrade aos nossos ouvidos. Então você está percebendo que a fundação teórica, nesse contexto artístico, ela tem que trazer um âmbito social. Eu costumo dizer, os pedagogos, grandes pedagogos da educação musical, traz sempre a ideia que a música não foi feita somente para músicos, a música foi feita para a sociedade. Agora, se a sociedade quiser trazer a linguagem artística, a arte musical como profissão, aí é um viés de amadurecimento e processo de desenvolvimento diário. Mas a música, ela tem que ser a todos. O teatro, ele está aberto a todos. O teatro, ele está aberto somente para quem faz teatro. O teatro está aberto somente para quem é músico ou quem dança. Não, o teatro é aberto para o público. O público tem que ter esse processo. Esse workshop, ele é feito para quem? Para a sociedade. Então, as palestras que estão sendo dadas no workshop é no viés de abranger, de alcançar, de trazer essa circulação para a sociedade, independente da classe, da idade ou da profissão. Porque o mais importante é um desenvolvimento cultural. Por isso que esse elemento, por isso que esse viés, por isso que essa fundamentação sobre a teoria musical é importante para cada um de nós. Então nós hoje entendemos que se música é uma arte, eu tenho que tratar ela com respeito. Porque ela não é feita em série. Ela não é uma sandália que faz em série. Ela não é um instrumento musical. Olhe, estou falando em termos de lojas, né? Não em termos de luthiaria. Luthiaria já é um processo com delicadeza, com muita profissionalidade. Mas dentro de lojas faz em série. E você tem que sentar num banco para estar escolhendo qual instrumento que está melhor para eu poder levar para casa. Então, desse ambiente aqui musical, ela é uma arte. Depois eu tenho que entender que se ela é uma arte, ela tem uma combinação de sons, harmônico, melódico e rítmico, para que possa agradar os meus ouvidos. Então, veja só, dentro desse viés que nós estamos aqui, agora nós estamos entendendo, compreendendo que ela pode nos dar alguns detalhes. Por exemplo, como eu já falei, música é arte. Música é combinações de sons de silêncio. Silêncio também faz parte da música. O silêncio faz parte da música. E isso é muito importante, né? Uma forma de nos distrair e nos divertir. Isso é interessante porque música, a gente tem ideias errôneas sobre distração e diversão. Música, para nos distrair de diversão, ela leva dentro do viés psicológico de calmaria, de tranquilidade, de desopilar, de refletir. Ela leva num viés filosófico de pensar, de nos organizarmos o nosso interior. Platão, as palavras de Sócrates, escrito por Platão, traz a música como esse universo de calma para a alma. Dentro do ambiente psicológico, né, psiquiátrico, né, o próprio Freud diz que a música sempre será o analgésico para as dores do mundo. Então, veja só, distrair e se divertir não é fazer de qualquer jeito e se colocar dentro de um ambiente de depravação, porque a arte, ela não é isso. A arte é um momento de reflexão, de repouso. Repouso é uma fermata, né? Como diz Schopenhauer. A música, ela é uma fermata na vida do ser humano. Outro ponto importante, ela é uma linguagem universal. Ela tem que ser essa linguagem universal. E que todos possam entender. Ela pode ter uma independência na sua língua, no seu idioma, mas que ela possa expressar a música, ela possa expressar a compreensão para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Foi o que eu disse no início. É uma palestra que que vivencia esse ambiente artístico, musical, e tem já uma proximidade a isso,
tá claro, tá fácil, mas para a comunidade ela tem que compreender isso, então ela tem que ser universal também para a comunidade. Também ela traz ela nos traz essa ligação, né? Ela traz essa arte e a vida. Isso é muito filosófico, porque a arte e a vida sempre andaram juntos na história da humanidade. E também ela nos traz esse presente de atividades coletivas. A música é um ambiente que se vivencia desde a história da humanidade, nos seus rituais religiosos, nas festas, funerais, casamentos, toda cerimônia, tudo que se faz dentro desse compêndio universal da humanidade, a música sempre esteve, está e estará presente. Isso é notório e será para toda a vida. E também ela nos traz um conhecimento, uma prática, e desde a pré-história, né? A música ela tem uma vivência. Nós também temos esse viés dos parâmetros do som. Quando nós falamos de parâmetros do som, que agora, como eu entendo que música ela traz esse compêndio de harmonia, melodia e ritmo, e me dá esse alcance, essa abrangência universal, agora eu vou entender que ela existe regras, ela existe um critério, ela existe uma sistematização, que nós chamamos de parâmetros do som, que nada mais, nada menos do que esses viés aqui. Quando nós falamos de parâmetros do som, nós falamos de altura, nós falamos de intensidade, nós falamos de duração, nós falamos de timbre. São componentes, são pontos que nós destacamos desses critérios, desses parâmetros, dessas regras, dessas categorias, para que possa trazer uma sustentação com mais equilíbrio dentro dessa fundamentação da teoria musical. Por eu entender sempre a base, como foi dita no início. Então nós vamos conhecer um pouco nesses parâmetros musicais, para que possamos ter esse equilíbrio e esse amadurecimento. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando eu falo sobre parâmetros musicais, eu trago essa tabela que vocês estão presenciando aí, bem clara, bem nítida, e é muito interessante essa tabela. Veja só, música, melodia, harmonia e ritmo. Agora, quando eu falo do som, eu vou traçar esses parâmetros com organização. Quando eu falo de altura, vamos quebrar alguns paradigmas. Altura nunca vai ser eu falando alto, falando baixo. Não, isso não é altura. Nós temos um verbete muito interessante de aparelho sonoro em casa. Eu tenho um som em casa, aí eu digo, esse som está muito alto, né? Esse som está muito baixo, abaixa mais o som. Eu saio usando alguns verbetes e a gente termina trazendo algumas incoerências no nosso desenvolvimento. O som alto, o som baixo não é altura. O som está muito alto, o som está muito baixo. Isso não é altura. A altura é um som grave, uma voz potente, um contrabaixo, um tuba, um trombone, são sons estridentes, com um desenho sonoro cheio. Na educação infantil nós falamos que é um som grosso. Isso é altura, isso é potência no coral, os sons barítonos e baixos, que é um som com essa potência de voz. No coral, isso é um som grave. Um som agudo que vem da altura, agudo, são sons que nós chamamos na educação infantil sons finos, né? São sons de frequências mais direcionadas, que vai com mais velocidade, com a frequência com mais velocidade. Por exemplo, uma flauta. Nós tivemos uma palestra da professora Nália Gomes, ela usando a flauta. Vários tipos de flauta. Flauta tenor, flauta contralto, flauta soprano. Quando ela tocava flauta soprano, que é uma flauta menor, o som era bem fino. A frequência de som era mais rápida, ela alcança aos nossos ouvidos com uma velocidade muito maior. E por isso que se torna a designação de agudo. Então isso é altura. O que é altura? É um som grave, cheio, né? Grosso,
o que é agudo é um som fino. Então, quando eu estiver com o meu som em casa, abaixa esse som, não é altura. Aumenta esse som, não é altura. Agora você vai poder falar certo em casa, quando mandar seu filho diminuir ou aumentar o som, é intensidade. A intensidade, ela traz esse viés do forte e do fraco. Para quem é músico, está acostumado a vivenciar essas nomenclaturas, porque nas notações musicais, especificamente partituras em que os músicos já são costumadamente usar, eles usam essa nomenclatura forte e fraco. O forte para um som alto, fraco para um som baixo. Ou um verbete italiano, nós usamos a ideia do piano, ou pianissimo, ou piano, que é um verbete, nomenclatura italiana, a palavra piano. Algumas nomenclaturas assim, F de forte, ou FF fortíssimo, e P, piano, ou PP, pianíssimo. Então, aqui tem forte e fraco. É um som baixo, né, com a voz mais delicada, como também é um som com a potência de voz. Então, isso é intensidade. Então, quando eu aumento o meu som, forte. Quando eu abaixo o meu som, fraco. Não é altura, é intensidade. É importante também sobre duração. Duração são sons longos, um som curto, né? Ou a voz, uma voz, isso é uma duração longa. Ou uma voz, isso é uma duração curta. Numa flauta, o som curto. Na flauta, o som longo. Então, isso é mais rápido de compreensão nisso aí, né? Timbre. O timbre trabalha com a ideia, sempre, alguns pesquisadores chamam a cor do instrumento, a cor da voz. Tanto isso usa para o timbre como para a textura musical, em que nós vamos ver mais tarde, daqui a pouco. Mas o timbre sempre é uma designação de qualidade e de especificidade de vozes ou do instrumento, ou de direcionamento. Por exemplo, pode ter uma multidão, tá? Muita gente, e eu tenho uma amizade, uma intimidade e um conhecimento com o professor Arthur Nascimento. Às vezes não precisa eu precisar ver Arthur no meio da multidão, mas quando ele diz: Robson, eu estou aqui, através do timbre da voz dele, por eu conhecer a especificidade da voz dele, por eu conhecer a qualidade, a particularidade da voz dele, eu já sei, isso é Arthur que está ali. Então, normalmente o timbre é esse direcionamento de cada pessoa. Um instrumento, a flauta ela tem sua particularidade no seu som. Não precisa você ver o instrumento. Se você ouvir o instrumento, você sabe, isso é uma flauta tocando. Um violino, isso é um violino tocando. Então tem instrumentos, claro, que por nós não termos a intimidade, vai existir sempre a dúvida, mas instrumentos como violino, flauta, alguém cantando, uma guitarra, por exemplo, você pode estar passando em qualquer lugar, mas se você ouvir uma música Sweet Child of Mine de Guns N' Roses tocando, você não vai dizer que é um violino, ou vai dizer que é uma flauta, você vai dizer que é uma guitarra, porque isso já está dentro, já está mecanizado, já está incutido em você. Então isso é interessante porque isso é timbre, ela traz esse diferencial. No coral, os naipes têm seus timbres, nós dividimos por naipes, então tem os seus timbres, seus coloridos, as suas especificidades das suas vozes. Então o timbre ele sempre trata essa relevância, né? Cada pessoa tem seu timbre de voz, cada instrumento tem seu timbre de voz, de som, né, específico. Então é importante porque nos traz essa ideia de compreensão. Então eu agora, dentro desse ambiente social, dessa comunidade, ouvindo uma palestra sobre fundamentos da música, é importante eu entender sobre música? É importante eu entender sobre música, sobre esse conteúdo, para que eu possa estar ambientalizado em qualquer universo, dentro de um recital, dentro de um concerto, dentro de um evento, de uma festa, de uma apresentação. Então, é importante essa ambientalização. Vamos entrar agora dentro dessa textura musical.
Como eu falei, ela também retrata essa questão da cor, desse cuidado, dessa pomposidade de situações. Então, dentro dessa textura musical que nós estamos aqui, vamos conhecer um diagrama bem rápido, bem sucinto. Nessa textura musical nós temos alguns amparados. Nós temos a textura, que ela é esse colorido. Por exemplo, dentro do ambiente artístico, essa textura ela traz esse conjunto de nomes para que ela possa causar sempre esse colorido, sempre esses detalhes, dá sempre uma ênfase de conjunto de técnicas e circulação de uma música, de um ambiente artístico com aperfeiçoamento para que possa chegar ao público e o público possa aceitar esse processo musical. Nessa textura musical, nós temos alguns pontos chamados monofonia ou monofônica. Nós temos essa textura chamada polifônica ou polifonia. Nós temos textura chamada tanto a textura da homofonia, monofonia e homofonia, e heterofonia. É interessante porque elas trabalham, nessa textura que nós estamos apurando aí, elas trabalham dentro desse viés de conjunção, de organização, tanto da época de vozes, como de instrumentos musicais, traçando dentro do processo de música. Se eu for usar a textura, para quem é professor em outras áreas, nas artes visuais, quando eu falo de textura nas artes visuais, traçando para o desenho, né, sempre eu vou levar para as texturas das cores e do tecido ou do papel. Quando eu falo nas texturas dentro do ambiente das artes audiovisual, que é o cinema, eu sempre vou na ideia do quê? Do áudio, da programação, do design, da imagem em movimento, né? Ou da imagem com os movimentos sempre em circulação, ou dentro da teoria das cores, essa textura na teoria das cores. Então você vê que dentro das artes ela sempre se combina essa teoria das cores. Então a textura aqui, ela traz uma textura musical. Com essa textura musical, nós trazemos o viés de quê? O viés muito, muito importante, que é esse procedimento, esse viés de saber que a monofonia, ela nos dá esse equilíbrio dentro de um compêndio ou de uma requisição com mais qualidade, é saber que a monofonia, ela nos dá esse caminhar, essa condição de uma só voz. Na época, e aí nós vamos traçar agora século XIV, principalmente no período gregoriano, onde a música se desenvolveu muito no ambiente religioso, com as vozes, essa monofonia era muito precisa dentro das catedrais. Era uma voz solando, dentro que nós hoje traçamos esse nome de capela também, e trazia essa textura com essa sonoridade única. Depois, com outros desenvolvimentos, com os instrumentos mais, acrescentando outros instrumentos, nós viemos com a ideia sempre da homofonia. O que é essa homofonia? Essa homofonia sempre era essas melodias, já era com mais de uma melodia, sempre caminhando numa condição do mesmo ritmo, sempre caminhando na condição da mesma forma, sincronizado, sempre no mesmo parâmetro. Seriam duas vozes. Depois veio com essa poli. Interessante porque ela vem do grego, né, de variação, poli. A fonia, ela vem da ideia de som, de fono, né, de fono, som. E aí nós tiramos do latim sempre a ideia dessa questão vocal, fono, som, e com essa junção, ela nos traz uma variação. Variação de quê? De variação de vários sons, de vários instrumentos, sempre em contraponto, o que eu quero dizer, sempre às vezes, em direcionamentos contrários, mas dentro de uma harmonia, combinando simultaneamente ou combinando sucessivamente, melodicamente. Então, essa polifonia das eras nos trouxe essas variações. Então, nós começamos bem simples com a monofonia, depois
variamos com essa homofonia e depois veio com a poli. Com o tempo, foi tirada uma ramificação. Nós chamamos isso de ramificação por conta dessa heterofonia. Porque muitas vezes a heterofonia trazia sempre esse ambiente parecido com a homofonia de vários instrumentos, mas caminhando de várias formas, que dentro desse ambiente musical de combinações simultâneas, harmonicamente junto, ela sempre trazia um resultado agradável. Na teoria das cores é interessante porque isso é como se fosse a mistura. Quando eu misturo azul com verde, dá magenta. Quando eu pego azul, verde e magenta, vai dar outra cor. Então, enquanto é polifônico, azul e verde, que me deu o resultado da magenta, quando eu pego as três, vai dar essa hetero. Então, na música, ela se determinou dessa forma, de uma forma mais simples, mais sucinta, mais razoável. Quando eu compreendi essa harmonia, esse parâmetro de som e essa textura musical, ela me traz uma referência dentro do meu ambiente interior. Ela traz dentro de um processo anterior. É interessante que todos os livros de teoria musical, ela nos dá uma progressão. Qual é a progressão? Qualquer livro que você pegar de teoria musical, claro que você vai ter sempre aquele ambiente de leitura, de notação musical, que é bastante importante. Quando nós estamos trazendo para um universo social, ela nos traz algumas cadências. Você está que é música, você vem para a pirâmide depois do elemento, que é esse elemento da harmonia, melodia e ritmo. Depois você vem para esse parâmetro, porque você tem que entender o que é a altura, intensidade, duração e o timbre. Depois você chega na textura, para saber o que acontece com tudo isso aí. E agora vem algo bem inerente às nossas situações. A pulsação. A pulsação é algo que vivenciamos ela. Isso é muito interessante. Vivenciamos essa pulsação. O ato ou efeito de pulsar. Movimento de dilatação e contração do coração ou das artérias. A pulsação é algo que já está intrínseco, inerente, já está incutido, né? já está mecanizado, né? Dentro do ser humano. É algo que nasce desde um processo, quando você está no ventre, a partir dos 3 meses, já tem essa pulsação. A pulsação, ela tem esse viés da veia, essa veia aqui, que ela leva o coração, como também tem essa mesma veia, que ela faz a ligação do coração. Para quem é esportista está acostumado, né? Fazer seu batimento na hora que para de correr, para ver o cardio, ou aqui, você procura normalmente aqui com o relógio, ou aqui, né? Os 60 segundos, né? Que nós contamos, para saber. Então, é algo que está inerente. Como o profissional da área da música, ele usa sempre os aparelhos. O metrônomo, hoje nós temos o metrônomo digital, né? Dentro dos celulares, né? Aplicativos. Mas antigamente usava muito esse aí, né? Esse metrônomo aí. E para dar aquela pulsação, aquela métrica, aquele direcionamento mais rápido, mais lento, mais moderado, mais alegre, mais vivaz, sempre dá esse desenvolvimento. E dentro dessa pulsação, essa batida, este efeito, essa percutida, nós traçamos esse movimento ordenado. Estou falando de que agora? Estou trazendo para onde? Para o universo do elemento da música, que foi no início, ritmo. Movimento ordenado. Um exemplo. Quantas vezes nós que vivenciamos esse ambiente 7 de setembro, esse espírito patriota, que você chega perto de uma banda marcial e que você não aguenta de tanta batida desorganizada. Por quê? Porque falta pulsação. Ou você, quer ver um exemplo? É quando você vai dar aula de bateria, que a criança está em busca de uma prática, em busca de um processo mecânico para desenvolver mecanicamente essa percutida, e ele não consegue. Então, aquele desespero. Por quê?
porque por nós não termos essa sensibilidade ou essa socialização do conteúdo fundamentos da música, especificamente agora sobre pulsação, em não sabermos que isso faz parte da nossa vida, nós mesmos que deixamos de lado e só vamos aprender quando entramos numa escola de música. E isso é um processo que eu tenho que aprender música porque eu tenho que entrar na escola de música? Não. Você tem que aprender música porque você faz parte da sociedade e do ambiente artístico. Agora, se queres entrar numa escola de música, é importante para ter um amadurecimento técnico, direcionado, com eficaz e com um acréscimo de todos os componentes dentro de uma prática vocal ou instrumental. Mas, num conhecimento social, isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Isso é importante para o nosso amadurecimento. Ter pulsação, ter métrica, ter ritmo, ter esse movimento. Ou quem já foi para um local que 100 pessoas batem palmas, só um bate atrasado? Quem já foi para um local que você está num ambiente, todo mundo está tudo igual, só um está desigual? Porque não compreendeu. O problema é que não compreendeu que isso faz parte da nossa vida. Então, isso é importante. Essa métrica, ela faz parte da gente. Um exemplo, você está num evento, numa festa, será que você já se pegou batendo o pé na hora que está a festa tocando lá e você... Intrinsecamente você fica, porque essa pulsação faz parte de você. E isso nos traz esse valor, isso nos traz esses valores. Quais são esses valores? Esses valores nos traz a compreensão de entender o valor da teoria musical. Nós temos que entender isso aí, dessa teoria musical. Nós também temos que aprender um pouco sobre a história da música, e aí eu aconselho que tente entrar nesse ambiente, nesse universo da história da música, né? Tente entrar nesse ambiente, nesse universo da história da música, é importante para você entender. Querer ler. Hoje nós temos os canais do YouTube, que você pode colocar lá a história da música em 30 minutos, em 20 minutos tem lá a história da música, os grandes precursores da música, os homens que fizeram história, que abriram os caminhos para que nós estivéssemos hoje conversando sobre isso. É importante nós compreendermos isso. Conhecer teoristas ou teóricos, né? É importante sabermos quem são esses homens que trouxeram esse viés tão importante para nosso mundo, nosso ambiente musical. Então, conhecer esses valores nos faz entender esse viés de compreensão da música ou do conhecer musicalmente esse universo. É muito importante isso. Dentro das nossas referências biográficas, vocês estão percebendo esses 3 referências para que vocês possam pesquisar. Quem está no Meet, quem está no Facebook, são muito bons. Aí tem Teoria Musical para Leigos. Olha, eu aconselho, compre esse livro. Eu não sei, quem puder pesquisar depois, mas eu não sei se tem em PDF. Eu acredito que hoje em dia, né, o que é que não tem em PDF, mas vocês aconselho, veja, mas se puder comprar o livro, é muito bom, está barato. Também tem esse Teoria da Música aí, o curso completo de Teoria da Música, é muito bom também, fantástico. Inclusive, até hoje ele é recomendado para quem faz até pré-vestibular para música, esse curso completo de Teoria da Música, né? Isso é muito bom. Então, essas são as referências de livros agradabilíssimos para o nosso desenvolvimento musical.